independentes, o poder da eficiência e, claro, com o presente da Company Tech no final, eu passo a palavra para o especialista em produto da Lynx. Alexandre Magno, tudo bem? Está aí com a gente, Ale? Tô aqui, Thiago. Tô aqui, presente. Bem-vindo. Boa apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí nas suas casas, no seu trabalho. Ah, eu vou falar um pouquinho sobre o poder da eficiência dos postos Eu quis fazer independentes, essa né? brincadeira. Como você tinha falado o Começar nome? a Aí eu fazia apresentação, a eu queria fazer uma brincadeirinha de tirar um barato. reflexão. Lá atrás, quando a pandemia aconteceu, né, todo esse isolamento social no início, e esse novo normal ser tão presente em nossas vidas, lá atrás eu realizei diversas viagens para o Brasil, junto com os nossos franqueados e o time da Lynx, né, sempre focados em treinamento, prospecção de clientes e sempre com esse contato muito próximo com os donos de postos independentes. Foram mais de 10 estados visitados no Brasil, mais de 30 apresentações do Posto Pop realizadas, e conversando com esses donos de postos independentes, surgiu vários insights e sempre eles me surpreenderam, né, esses postos, com a busca incessante por ser eficiente. Eu queria trazer aqui para vocês dois exemplos de postos que são clientes Lynx, né, do Posto Pop, e com estruturas totalmente diferentes de acordo com cada região. E eu queria trazer esses exemplos aqui para vocês, para a gente poder bater um papo sobre o poder da eficiência. Mas antes disso, tem um QR Code aqui na tela, vocês podem acessar o site do Posto Pop para saber mais sobre as ofertas, que realmente vai surpreender vocês. Bom, o primeiro posto que eu vou trazer aqui, para falar sobre o poder da eficiência, e é um posto realmente eficiente, é um posto lá do Rio Grande do Norte. Esse posto, se você reparar na foto, ele tem somente uma bomba, né? É uma das bombas mais atualizadas de mercado. A estrutura desse posto é reduzida, né? É enxuta a estrutura. Ele trata aí de várias tecnologias de ponta. Uma delas é utilizar a energia limpa, né? Então, ele tem painéis solares que ele consegue economizar aí com as questões de energia, então ele utiliza a energia limpa no seu dia a dia, e a operação desse posto, como vocês podem até reparar pelo tamanho dele, é uma operação bem simplificada, né? Ele tem um alto fluxo de abastecimento, então, com as maquininhas da Lynx, né, os POS, o cliente não precisa sair do seu transporte, né, do seu carro, da sua moto, para poder fazer o abastecimento. Isso também é extremamente importante, ainda mais nessa questão da pandemia, né, que vocês puderam ver aí os palestrantes falando sobre contactless, né? Então, isso é uma coisa muito importante nesse posto. Além do pagamento, né, aceitar débito, crédito, nota prazo. Então, essa estrutura do posto, lá do Rio Grande do Norte, ele se mostra muito eficiente, muito eficaz. E eu vou te mostrar também alguns itens do porquê esse posto se tornou eficiente. Um dos itens mais importantes do posto, ele tem um sistema em nuvem, né? Muito legal a gente falar sobre o sistema em nuvem, mas qual que é a grande importância dessa tecnologia? Hoje os escritórios, principalmente esse posto, ele não tem estrutura física, então eles não precisam estar presentes, né? Os funcionários dos escritórios, do financeiro, do contábil, eles não precisam estar presentes no posto. E até o dono do posto consegue trabalhar de home office. Então, nessa pandemia, é extremamente importante essa questão, e o dono do posto consegue ter toda essa gestão do financeiro, contábil, junto com o time, não tendo a necessidade de estar fisicamente no posto. Com isso, a gente tem também um custo de operação reduzida. Todo mundo conhece um dono do posto que precisa ir todo dia, antes da pandemia, agora também, né, precisa ir no posto para ver como que está a operação, como que está funcionando essa operação, né? E isso bota em risco o dono do posto, né, os funcionários, a esse contato muito próximo. Então, houve uma redução de custo de operação com essa tecnologia.
E por falar em marca, ele tem esse conceito do posto tecnológico, então ele sempre atrela a marca à tecnologia. Então, todo mundo que vai abastecer nesse posto já tem em mente que ele tem uma experiência tecnológica, algo muito, muito palpável e tangível, né? Diferente das estruturas dos postos padrões, né? Então, essa marca, ela já é registrada e todo mundo conhece que ela é um alto padrão de tecnologia. Além disso, esse posto se tornou muito eficiente, ele está fazendo uma expansão aí da marca no mercado, então ele está expandindo em outras regiões, e isso prova, mais uma vez, que esse posto tem esse poder da eficiência que é muito grande. E um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é um posto lá do interior da Bahia. E aí você vai me perguntar, poxa, Alexandre, um posto de terra batida, como que ele pode ser eficiente, né? E ele é eficiente, sim. Se você for parar para pensar, expandir a sua mente, do lado esquerdo ali, ó, ele está mostrando a rua dessa cidade, uma cidade do interior que não tem asfalto. Então, ele está dentro da estrutura da cidade, né? E ele está pensando em muitas questões aí de eficiência, e ele é eficiente. Eu vou mostrar para vocês alguns itens aí que fazem total sentido. O primeiro é referência. Esse posto, ele está numa cidade no interior, ele é referência, né? Todas as pessoas ali da região conhecem esse posto. Ele está localizado numa rua estratégica, ali na rua principal dessa cidade, e ele faz conexões com outras cidades vizinhas também. Então, pessoas, né, clientes de outras cidades, eles visitam esse posto para fazer abastecimento, porque ele tem um atendimento diferenciado, o pessoal conhece o dono do posto, os frentistas, e isso atrai a atenção dos clientes. Esse posto, falando um pouquinho de custo, esse posto, ele buscou ali o melhor custo-benefício, né? Até pela estrutura que ele tem, a região que ele está, e ele optou por um sistema da Lynx. Então, ele tem todas as funcionalidades essenciais para o posto, né, a um preço acessível, e com isso ele consegue fazer outros investimentos, além de estrutura, na marca, e ele está fazendo um investimento hoje nessas questões de estrutura. Um outro ponto muito importante desse posto, os clientes só pagavam no dinheiro. Então, com a gestão financeira, eles conseguem pagar no crédito, no débito, nota prazo. Esse posto já criou uma gama muito grande de clientes, né, na base, cadastrados na base, e ele consegue aí fazer toda essa gestão dos clientes, de oferecer crédito para os clientes para fazer o abastecimento e fazer toda essa gestão financeira também. Então, por esses motivos que esse posto é um posto extremamente eficiente nessa questão de mudar o mindset dele e conseguir profissionalizar algumas questões aí mais financeiras. Falando um pouquinho sobre, bati um papo, né, com vários donos de postos, né, e falando um pouquinho sobre eficiência, a gente tem uma frase, né, que eu vi nessa semana, do Ricardo, do posto Ararinha Azul, que ele fala: os postos independentes precisam ser organizados e eficientes para sobreviver e expandir os seus negócios. Para você ver que não é só uma questão de expansão, né? Hoje os postos independentes, eles precisam realmente buscar a sobrevivência, né? A briga com essas grandes redes, e quanto mais profissional e organizado eles são, mais eles vão ter esse poder de eficiência próximo deles, né? Eu vou passar algumas dicas aqui, em conversa com vários donos de postos, não é uma pesquisa que foi feita, mas com esse bate-papo entre eles, que eu vou mostrar algumas dicas essenciais, pequenas, que podem realmente trazer essa eficiência para o dono do posto independente. A primeira dica que eu queria mostrar para vocês é: invista em pessoas. O processo da pista, ele tem que ser um processo muito organizado. Então, o frentista tem que estar uniformizado, todo o time do posto precisa estar uniformizado, precisa ter esse tratamento cordial com os clientes e sempre na pista oferecer produtos e serviços, né? A gente teve vários conteúdos durante a conexão, né, o evento Conexão, onde a gente falou, né, muitas questões de sempre é muito bom oferecer produtos e serviços. E isso fideliza o cliente, querendo ou não é só um sistema que você cria essa fidelização ou uma ferramenta, você precisa fidelizar os clientes com pessoas no posto.
E um ponto muito importante, quem não gosta, né, numa segunda-feira de manhã, nublada, que nem está aqui em São Paulo, você abastecer o carro para ir trabalhar e você ser altamente tratado, né, muito bem tratado pelo frentista. Então, isso realmente fideliza, isso realiza o cliente, né, isso transforma o cliente uma satisfação melhor do cliente. E o processo da conveniência. A gente teve vários insights durante o evento falando sobre o visual da conveniência, falando sobre o atendimento também, não só na conveniência, mas na pista. Então, o processo na conveniência é um processo que realmente precisa ser visto com carinho. Sempre oferecendo promoções, programa de fidelidade e pontos. Isso realmente fideliza o cliente. E falando um pouquinho sobre outras dicas, seja o dono do seu custo. O custo da operação, muitas vezes, ele é muito elevado no custo. E você precisa realmente revisitar esses custos e verificar se realmente você consegue reduzir esses custos com despesas diversas. E quando você reduz o custo, você tem uma maior margem de lucro, né? Isso é muito importante também, essa dica. Um outro ponto também, sempre pense no retorno sobre o seu investimento. Muitas vezes o dono do posto, ele faz um investimento alto em estrutura, em operação, em processo, e ele não pensa em quanto tempo ele vai ter esse retorno do investimento. Então, é sempre bom pensar, mesmo que seja a médio e a longo prazo, qual que é o retorno que você vai ter desse dinheiro investido. Uma outra dica muito essencial, né, em conversa com os donos dos postos, acompanhe o seu lucro mensal. Não somente desse mês, mas acompanhe a evolução do lucro que você tem mensal. Como que foi o meu lucro em relação ao mês passado? Como que foi o meu lucro desse mês em relação ao ano passado? E sempre quando você vê que o seu lucro não está de acordo com a sua expectativa, você pode criar um plano de ação para poder aumentar esse lucro. Isso é muito importante também. Então, sempre pensando nos meses anteriores, na evolução do seu lucro e como você pode aumentar esse lucro mensalmente. Isso é uma dica muito importante. Utilize as melhores tecnologias. O acompanhamento diário, ele é muito importante quando você tem relatórios, dashboards, em que você consegue acompanhar em tempo real algumas operações do seu posto. A gente tem um exemplo de um cliente que ele consegue via dashboards, via mobile também, né, pelo dashboard, acompanhar como que é feito as transações no débito, no crédito, da nota prazo, em dinheiro também. E se tiver qualquer variação dessas vendas, ele consegue em tempo real olhar isso, né, via dashboard e entrar em contato com o posto para ver o que realmente está acontecendo, se é uma operação normal, né, essa queda nas vendas, ou se ele precisa ter alguma ação dentro do posto. Então, esse acompanhamento diário, ele é muito importante. E sempre pensar em inovação. O Samuel falou muito bem no evento, né, e outros palestrantes também, que você não deve só pensar na inovação, na tecnologia. Você sempre tem que trazer essa inovação para o seu dia a dia do posto, né? Muitas vezes, essa tecnologia auxilia você no processo manual. Então, você economiza tempo, você economiza dinheiro, né? Com esse processo manual sendo realizado via tecnologia ou via inovação. E sempre pensar na satisfação do seu cliente. Isso é extremamente importante também. Muitas vezes você traz uma tecnologia que não atende a ponta, né, não atende o cliente lá na pista. Então, quanto mais você pensar em tecnologia que atenda o cliente, mais sucesso você vai ter no seu posto e mais eficaz você vai ser. Utilize as melhores taxas. O João Vale falou muito bem, e eu estive na Expo Postos ano passado, e em conversa com donos de postos, muitos deles não sabiam quanto que era a taxa que ele tinha no débito, no crédito, e aí eles começaram a buscar isso, né, a taxa que eles tinham. E me surpreendeu, né, também a eles, né, na Expo Postos, que a taxa estava muito excessiva, né, muito abusiva, vamos dizer assim. Então, uma dica que eu quero deixar aqui sobre taxas de débito e crédito, você tem que ter muita noção sobre o seu faturamento. Então, quanto mais você faturar no posto, mais você tem esse poder de barganha, de negociação no débito e no crédito. E isso é muito importante. Então, sempre veja suas taxas, revisite elas em relação ao seu faturamento. Quanto mais o seu faturamento aumentar, mais você tem
o poder de negociar essas taxas, e é muito importante essa dica. Bom, para finalizar aqui, você já pensou quais as ações que você pode fazer para o seu posto ser mais eficiente? Isso é uma grande reflexão que eu deixo aqui nessa apresentação. Algumas dessas reflexões, eu acredito que os donos de postos dependentes já atuem, outras não. Então, sempre pense, muitas vezes, pequenas ações podem gerar um grande resultado no seu bolso, no seu posto, né? E no seu bolso também. E eu tenho a certeza que a Lynx tem a solução perfeita para você. Eu espero que com essas dicas eu possa ter ajudado os donos de postos dependentes. Mande depois uma mensagem para a gente saber como que foi esse feedback aí das dicas. E é isso.